Amém? Tito, capítulo 2, de 11 a 14. E o título do sermão desta noite é Os Efeitos da Graça de Deus Manifestada. Amém? Tito 2, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Irmãos, esse é um texto muito usado, muito utilizado para que nós falemos sobre a graça de Deus. Há uma preocupação no versículo 11, de algumas versões, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Dá a impressão do universalismo, onde todos serão salvos, independente de como viverem. E não é assim que a Bíblia diz, infelizmente, não é assim que vai suceder. E algumas versões traz a graça de Deus se há manifestado como fonte de salvação. Não sei se a sua Bíblia está assim. Na minha versão diz que a graça salvadora se há manifestado a todos os homens. Essa carta o apóstolo Paulo escreve a Tito, que era um jovem pastor em Creta, e ele então tinha diversas dificuldades ali, diversos obstáculos, ao ponto do capítulo 1 e verso 12, o próprio Paulo dizer que os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então ele estava ali no meio de uma dificuldade muito grande, ensinando e pregando a palavra, anunciando um lugar muito difícil. E nós observamos no capítulo 11, no versículo 11, que a graça se manifestou, trazendo salvação, ou como a fonte de salvação. No versículo 12, diz assim: ensina-nos a ter uma vida santa. E no versículo 13, instrui-nos a esperança da volta de Jesus. Esses três versículos. E no versículo 14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós para remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso, especial, zeloso de boas obras. Então, quando a graça se manifesta, se você observar, no capítulo 3 e o versículo 15 de Gênesis, você vai observar a graça ali, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a serpente. Quando você olha para Gênesis 12, a chamada de Abraão, onde Deus diz que na semente de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Você já vê a graça, você já ouve da graça, você já entende da graça, nós que lemos e estudamos a palavra de Deus, a igreja do Senhor. Mas no versículo 11 ele diz que a graça manifestada, ou seja, a graça se manifestando, traria salvação aos homens. E esta graça nos alcançou, e esta graça me alcançou, e é por esta graça que nós estamos aqui adorando e glorificando e exaltando ao Senhor, e é por essa graça que nós cultuamos e celebramos e cantamos ao Senhor. É essa graça que se manifestou, e se manifestou em quem? Em Cristo Jesus. Ora, na cruz ele derramou o seu sangue, na cruz ele morreu por pecadores, na cruz a graça manifestada estava ali operosamente manifestada. Quando você olha para Gálatas 4, versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Já foi dito aqui hoje que a lei não era possível salvação, mas na lei ela mostrava o pecado e apontava que o homem não teria condição de ser justificado. Mas a graça manifestada em Cristo Jesus nos dá condições de sermos o seu povo zeloso de boas obras. Ora, quem seria eu e você se não fosse a graça de Deus? Quem seríamos nós se não fosse a graça manifestada do Senhor? Se Deus não enviasse essa graça bendita sobre nossas vidas, jamais seríamos salvos. Em Efésios, nós lemos, porque Efésios 2, de 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós temos aqui esta graça manifestada que nos dá essa oportunidade de sermos povo de Deus. Olha o versículo 14.
a qual se deu a si mesmo. Jesus, que se deu por si, a si mesmo para nos remir, nos resgatar, nos comprar de volta de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu. Está entendendo isso? Deus soberano separando um povo para si. Está entendendo que você faz parte desse povo? Está entendendo que a graça manifestada dá a oportunidade de nós sermos parte desse povo? Está entendendo que na China, na Coreia, no Japão, na África, em qualquer canto desse planeta, estão ali pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro e que são, por essa graça, o povo de Deus? Agora, observe que coisa interessante. Se você observar, desde no Antigo Testamento, Deus já vinha mostrando um povo. Eu quero que você observe comigo no capítulo 19 do livro de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo 19, capítulo 19, de 1 a 6. Moisés vai então, comissionado pelo Senhor, tira o povo do Egito, como vocês bem conhecem, bem sabem, e um dado momento, vários sinais aconteceram, o mar se abriu, as pragas no Egito, codornizes, etc, etc. Quando chega no capítulo 19, são muitos detalhes, se eu for citá-los todos, vamos para meia-noite e não termina o sermão. Mas eu quero me reter aqui o tempo que foi me dado, então observe bem. Êxodo 19, de 1 a 6, diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Povo adquirido, povo especial, povo peculiar do Senhor Deus. Deus envia Moisés, Moisés sai com o povo do Egito, então Deus fala: esse povo é um povo especial, é um povo zeloso, é um povo meu, é peculiar, é propriedade minha. Estou libertando para ser o meu povo. E este povo, se você ler, claro, você lê, começou a deslizar e começou a patinar em muitas situações. Houve diversos deslizes. Várias situações ocorreram. E quando nós chegamos com este povo, eu vou ler de novo o versículo 6. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Reino sacerdotal, reis, sacerdotes e santos. Porém, quando chegamos no capítulo 32, aqui de Êxodo, corre comigo lá. Êxodo 32. Quando chegamos em Êxodo 32... quando o Senhor chama Moisés lá para cima para entregar para ele as tábuas da lei, lá no monte, e ele começa então a dar instruções a Moisés, e passa um dia, e passa 2 dias, e passam-se 3, 4, 10, 20, 30, o povo chega até Arão, e mão de Moisés e diz: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés não sabemos o que deu dele, o que se deu dele, porque ele subiu e não desceu até agora, passou 10, 15, 20, 30 dias, e agora como é que vai fazer? Ele nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto, faz-nos Deus que vão adiante de nós. Então Arão fala: tirem o ouro que vocês têm, brinco, gargantilha, anéis, bracelete, e eu vou fazer para vocês o Deus que vocês querem. Então pegaram o seu ouro, tipologia de glória, e colocaram no fogo e saiu um bezerro. Como é que está a nossa glória? Passado no fogo, sai como Sadraque, Mesaque e Abednego, glorificando a Deus, ou sai um bezerro de ouro, como saiu ali nessa ocasião? Nós temos que pensar nisso. Então, eles fazem isso e começam a adorá-lo, a servir e fazer ali orgias. De repente, então, o Senhor, Moisés desce, Deus dá instrução para Moisés, ele desce, encontra com Josué que estava no meio do caminho, e o Josué pensa que é barulho de guerra, vencidos ou vencedores, e Moisés não é nada disso. E quando ele chega lá embaixo, estava aquela algazarra. Ele vai falar com Arão: o povo veio e me apertou, e então que pediram Deus, e fiz assim e tal. No capítulo 32, verso 25, vem comigo agora. 25, do verso, Êxodo 32, verso 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele
todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial, e de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos concederá, para que ele lhes conceda hoje uma bênção. O que está acontecendo aqui? Deus fala do seu povo, separa um povo, salva um povo, resgata um povo, redime um povo, e diz que se eles ouvirem atentamente a sua voz, seria um povo especial, propriedade peculiar. E este povo então vai, no momento em que Moisés fica lá, o seu líder, no monte, recebendo instruções, as medidas do tabernáculo, de toda aquela, como seria o tabernáculo, as medidas, o material, etc, etc. E o povo vai então, se afasta do Senhor. Então Moisés desce. E no momento que ele desce, ele diz: quem é do Senhor, vinde a mim, chegue a mim. Chegaram-se então a tribo de Levi. Ora, Deus tem um plano, e seu plano jamais falhará. Separou um povo, e dentro de um povo, agora, que ele chamou de povo sacerdotal, de reis sacerdotes, agora, dentre esse povo, ele separa um povo para ministério sacerdotal, porque a nação havia corrompido, porque o povo estava corrompido. Muitos teólogos entendem que, neste momento, foram separados os levitas para o ministério sacerdotal. Então, presta bem atenção, é chamado o povo de Deus, mas a palavra do Senhor diz que entre eles os levitas chegaram, desembainharam a espada e foram para cima daqueles, e Deus lhe concedeu uma bênção. Olha comigo, 29 do verso, capítulo 32 e o verso 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. É uma bênção desembainhar a espada no momento certo. É uma bênção falar quando está errado. É uma bênção apontar o erro pela palavra de Deus. É uma bênção dizer: olha, precisa colocar-se na posição diante do Senhor Deus, porque Deus vai tratar, é necessário fazer isso. E Deus separou, dentro do povo separado, uma tribo para o ministério sacerdotal. Agora observe bem. Para que esse povo para que houvesse dentro dos levitas o ministério sacerdotal, se você não entender o título para cá, daqui a pouquinho você vai entender onde que eu estou indo com o título, a graça manifestada, passando por aqui, já que você vai entender. Observe, em Levítico 8, versículo 11, você vai ler em casa depois, não dá tempo de eu ler aqui, Levítico 8, de 1 a 36, vai falar sobre a consagração do sacerdote. Como era feita a consagração do sacerdote. E havia uma idade também para o ministério sacerdotal. Se você ler em Êxodo 3, 8, você vai entender que a idade era de 20 anos, mas estavam vindo do cativeiro e era necessário, porque haviam poucos sacerdotes, e precisava de que usassem os que tinham ali. Eram poucos sacerdotes. Então precisava pegar os mais novos, já estavam preparando ali. Quando você olha para Números 4 e o verso 3, você vai ver que a idade era de 30 anos. Tanto que quando Jesus, sendo de 30 anos, foi batizado, porque ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Então a idade era de 30 anos para oficiar no ministério sacerdotal. Porém, se você olhar para Números 8 e 24, você vai ver que a idade era de 25 anos. Por quê? Porque com 25 anos, ele era separado para estudar, estudava 5 anos, aprendia a observar, ver como eram as ovelhas, qual o material que usava, como preparar os perfumes, como preparar as especiarias, preparar o azeite da unção, o que fazia com isso, o que fazia com aquilo, como é que matava, como é que separava, como é que cortava um animal, como é que cortava outro, como é que ia averiguar se a ovelha estava pura, realmente própria para aquilo, qual era o tipo de oferta que seria mediante ao que, enfim, ele ficava 5 anos estudando para depois oficiar no ministério sacerdotal. Era assim. Agora, havia também uma forma de unção, que eu quero que você leia comigo, em Êxodo 29 e o 21. Vamos lá comigo. Êxodo 29 e o versículo 21. Êxodo 29 e 20 e depois 21. Olha o que diz o texto. E imolarás o carneiro, e tomará do seu sangue, e o porá sobre a ponta da orelha direita de Arão. Guarde isso. Colocará o sangue sobre a ponta da orelha direita de Arão,
e sobre as pontas da orelha direita de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os seus polegares de seus pés direitos, e o restante do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirá sobre Arão, sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele também seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. O que nós temos aqui? Para ser separado por Deus, tinha que ser da tribo de Levi, para o sacerdócio. A partir de Êxodo 19. Para ser ministério, para fazer parte do ministério, tinha que estudar esses 5 anos. Para ser consagrado, havia tudo que eu falei, mais algumas coisas, evidentemente, mas principalmente aqui, 2 elementos. Precisava do sangue e do azeite. Não tem como ser sacerdote na casa de Deus sem sangue e sem azeite. O sangue era passado no lóbulo da orelha direita, do polegar da mão direita e do polegar do pé esquerdo. Guarde esse detalhe, por favor. Lóbulo da orelha direita para ouvir, polegar direito para trabalhar, segurar firme no arado, e dedão do pé direito, polegar direito para caminhar, certo? As pessoas muitas vezes querem a unção, mas não querem o sangue. Se não tiver o sangue, não tem perdão, e se não tiver perdão, não tem unção. Há necessidade da unção, mas há necessidade do sangue. Sem o sangue não há unção. Eu preciso do sangue, e depois derramado sim o azeite. Tipo da unção. Jesus derramou sangue e depois derramou do seu Espírito. Ele derrama o sangue e derrama do seu Espírito. Ele derrama o sangue sobre a igreja e derrama também do seu Espírito Santo. Eu pergunto aqui, quantos já sentiram o sangue de Jesus na sua vida? E quantos sentiram que a unção de Deus, o azeite de Deus também, o Espírito Santo? É necessário o sangue, é necessário o azeite. Para que o sacerdote pudesse ministrar, era unção, mas tinha que ter sangue antes. Nós queremos a unção muitas vezes, mas não queremos romper com o pecado. Queremos a unção, queremos pregar com poder, queremos cantar com poder, mas não queremos romper com o pecado. Sem o sangue não vai ter unção. Para ter unção tem que ter o sangue primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E havia algumas características que eu quero que você entenda, são características físicas, havia características morais, evidentemente, e haviam características físicas para que o ministério sacerdotal pudesse ocorrer. Corre comigo lá para Levítico 21. Levítico 21, versículo 16. Rapidamente, nós vamos já falar aqui sobre um pouco mais da graça manifestada e você vai entender onde nós vamos chegar com esse texto. Levítico 21, versículo 16 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Ora, para ministrar, para servir, para chegar-se no Senhor, para ofertar, não poderia ter nenhum defeito. E aqui segue uma lista. Antes, uma lista moral. Agora, uma lista física. Observe. Ele não pode ter... pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará. Aí vem os exemplos. Como o homem cego. O cego não pode chegar porque o cego não enxerga nada. Ele não vai guiar alguém porque um cego vai guiar outro cego e os dois vão cair no buraco. Então, se o ministro for cego, não tiver visão espiritual, ele não pode ser sacerdote. Ele não pode ser reino sacerdotal. Qual é a outra característica? Ele não pode ter nariz chato, achatado ou quebrado, conforme eu falo algumas visões. Imagina aquele nariz... amassadão, chato, fisicamente. Queridos, isso aqui é uma tipologia para você entender, porque a palavra de Deus era cheia de figuras e linguagens tipológicas. Então ele não podia ser cego, ele não podia ter o nariz chato, ele não podia ter os membros compridos. O que quer dizer isso? Faltava harmonia. O ministério tem que ter harmonia, o ministro tem que ter harmonia, a igreja tem que ter harmonia. Não é para ter aqueles braços imensos, aquelas pernas imensas, o corpo curtinho, aquela perna imensa. Isso aqui é Bíblia. Ele está dizendo que não haveria, então, harmonia. Observe. Outra característica. Não podia ter pé quebrado. Porque nem mãos e pés quebrados dificultam no trabalho. Não podia ter mão quebrada, nem pé quebrado. Não poderia ser corcunda. Um dia perguntaram para um garoto, o que é um corcunda? O garotinho disse na escola, corcunda é um pessimista, porque só enxerga o pé, só olha para o pé.
Né? No ministério muitas vezes acontece isso, só olha para o pé, não tem a visão alguma, olha, vamos fazer um trabalho com o jovem, não vai dar certo. Vamos pregar o evangelho em tal lugar, não vai dar certo. Vamos plantar uma igreja em tal lugar, não vai dar certo. É um pessimista, só para baixo, só olha para baixo, sempre corcunda. Observe, não poderia ser anão. Por que não podia ser anão? Porque não cresceu na fé. É triste quando você olha para uma pessoa 20, 30, 50 anos, não amadurece, não cresce, não desenvolve, não amadurece de jeito nenhum. Passam-se os tempos, os anos e não se amadurece. Ele não podia ter defeito no olho, argueiro no olho, cisco no olho, só enxerga defeito nos outros, mas nele nunca, jamais. Não poderia ter sarna. Na verdade, alguns nem têm sarna, já são uma sarna, né? Onde vai uma coceira, onde vai uma perturbação, se coloca num lugar uma tristeza, se coloca no outro uma tristeza, e não quer cantar aqui, e não quer cantar lá, e reclama do som, e reclama da música, reclama do pregador, reclama de tudo. É uma sarna, não podia ter sarna. Pergunta para o seu vizinho, você é uma sarna? Pergunta aí. Espero que não. Causa coceira, irritação. Não podia ter impinge, mancha, manchado, maculado. E também não podia ter testículo mutilado. Está tudo aqui, ó. Verso 18 ao verso 20. Não poderia ter testículo mutilado. Era o sacerdote, claro, o homem não podia ter testículo mutilado. Por quê? Porque não produz frutos, não gera filhos. Você já viu aquelas pessoas que estão na igreja há 30, 50 anos, nunca pregou, nunca levou a mensagem do evangelho e poderia falar como Paulo falou, é Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Não pode falar isso, porque nunca frutificou. Olha só quantas coisas. Agora observe Romanos 15 e o verso 4 que diz, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que tenhamos esperança. Agora observe, imagine se fosse hoje nos dias atuais. Não, pé comprido, né? Pessoa sem harmonia, feia mesmo ali, estaria desqualificado para o ministério. Pensou quantos de nós aqui, a partir de mim, já estaria desqualificado para o sacerdócio? Por esses motivos. Uma que eu já uso óculos, estava fora. Mas alguns aqui. Está entendendo? Como é coisa... Agora vem cá. E onde está esse povo hoje? Onde está esse povo adquirido pela graça? Vai comigo para 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2. Glórias ao Cordeiro Santo. Bendito seja aquele que reina de eternidade a eternidade. Do verso 1 ao verso 10. Mas eu vou ler apenas do versículo 6 ao 9. Ou ao 10, para ganhar tempo. Por isso, também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram destinados. Mas vós, agora presta atenção, quando Paulo fala nós, ele fala dos judeus. Quando Paulo fala vós, fala dos gentios que foram adquiridos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa graça. Agora nós, eu e você, vós, eu e você, fazemos parte desse reino sacerdotal, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. O plano de Deus continua, um povo de um reino sacerdotal e um povo santo porque tem o sangue, um povo sacerdotal porque tem a unção, um povo santo separado por Deus. Agora preste atenção, mas aquelas características, não muito membro muito grande, nariz achatado, e cego, e etc. Observe, no capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 15. Vamos lá comigo. Lucas 14. A partir do versículo 15 diz assim a palavra do Senhor. E aqui eu encaminho para o fim da mensagem. E ouvindo isto, um dos que estavam à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizendo aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se.
Disse o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-las. Rogo-te, pois, que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa, e, portanto, não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Na graça do banquete, ou no banquete da graça, na graça manifestada, o manco tem vez, o cego tem vez, o aleijado tem vez, o deformado tem vez, porque a graça se é manifestado, trazendo salvação a mim e a você, aleluia. Vai, chama o cego, chama, manco não podia, mas agora pode, cego não podia, mas agora pode, o surdo não podia, mas agora pode. Para servir no ministério, eu preciso do sangue, eu preciso do azeite, eu preciso da unção, aleluia. Glórias a Deus, glória a Deus. E disse o servo do Senhor: feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor a seu servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. A Bíblia nos informa, em Hebreus 3, versículo 6, que nós somos a casa de Jesus Cristo. Hebreus 3, 6, a casa vai ficar cheia, porque a graça se é manifestado, efeito da graça de Deus, um povo seu zeloso de boas obras, compondo a casa de Deus, aleluia. Agora, para eu encerrar, lembra do detalhe da orelha, do dedão e do polegar, com sangue e depois com azeite? Se você olhar para o livro de João, capítulo 18, do verso 1 a 11, você vai ver os homens indo capturar Jesus lá no Getsêmani. E no versículo 10, havia um momento ali onde Pedro saca da sua espada e corta a orelha. Qual a orelha? Direita. Fique de pé um pouquinho, querido, com licença do pastor. Vamos ficar de pé agora. E corta a orelha direita. Preste bem atenção. Lembra que eu falei que o ministro, o aprendiz, estudava 5 anos para depois assumir o ministério? Malco foi como sacerdote. Ele era um dos auxiliares, era um dos aprendizes, era um dos que estava na fila para o sacerdócio, era um dos que estavam ali esperando a sua vez de receber a unção, o óleo na cabeça, na orelha, etc, e tal, o sangue, etc. Era um deles. Naquele momento que Pedro saca e corta, e Lucas 21, 51, deixa bem claro que ele cortou a orelha direita. O detalhe é bem forte, direita. Podia cortar o nariz, a mão, o braço. A esquerda cortou a orelha direita, impossibilitando de ele fazer parte do ministério sacerdotal, ou de ser ministro, conforme os preceitos da lei. Então Jesus vai e cura e restaura o ministério de Malco. No banquete da graça tem derramamento de sangue, tem derramamento de unção, mas tem também restauração. Se porventura sua orelha foi cortada, se porventura na caminhada foi ferido de algum jeito, de alguma forma, se na caminhada tropeçou e caiu, se machucou, se esfacelou no pecado de alguma forma, ou se alguém te machucou, te magoou, ou se de alguma forma você se entristeceu a ponto de desistir e de achar que não teria mais condições, Jesus Cristo está aqui nesta noite mais uma vez para restaurar a minha orelha, para derramar o seu sangue, para derramar a sua unção, para dizer: levanta-te e anda, povo meu, propriedade exclusiva, povo adquirido exclusivamente para fazer a obra do Senhor, tirado das trevas para anunciar a obra do Senhor. Pode vir manco, pode vir cego, pode vir agora manquejando, e pode vir surdo, cego, o que for, porque a graça se é manifestado, trazendo salvação. A graça se manifestou salvadora, a graça se manifestou salvífica, a graça se manifestou e me dá condições. Eu não posso, mas você pode pela graça. Eu não sou apto, mas pela graça nós somos. Aleluia. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez nós oramos, Pai, e pedimos que o Senhor venha restaurar a nossa vida e o nosso ministério, porque nós somos seu povo seu peculiar, exclusivo de boas obras, povo santo, chamado pelo Senhor. Meu Deus, restaura a minha orelha, restaura a orelha de alguém que nesta noite, assim como Malco naquele momento, não tinha mais perspectiva, nem expectativa, mas o Senhor tocou nele, é um toque do Senhor, o Senhor restaurou o seu ministério. Oh meu Deus, quanto eu preciso de Ti, como eu preciso do Senhor.
Ajuda-me, Senhor, ajuda a tua igreja. E se nesta noite alguém estiver aqui afastado, desviado, ou nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que ele possa saber que ele pode vir manquejando, que ele pode vir cego, que ele pode vir de qualquer forma pobre, meu Deus, mas o Senhor vai restaurá-lo, vai habilitá-lo, vai derramar sangue, vai derramar unção e vai dizer: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, para anunciar as obras do Senhor, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.